aí, pessoal? Sabe aquela história de que no agro o desafio é sempre produzir mais? Pois é. Mas e quando você investe? Investe e o resultado não vem? Parece que bate num teto, né? Hoje a gente vai desvendar o sistema por trás de um número que parecia inalcançável. 107,8. Grava esse número. Não é um número qualquer, não. Isso aí é o resultado em sacas por hectare que um talhão de soja alcançou. É uma marca que, olha, muda o jogo, redefine o que muita gente achava que era o limite. E aí, um resultado desses faz a gente pensar, né? Como é que se consegue sair daquele platô? Sabe, aquela situação frustrante em que se põe mais dinheiro, mas a colheita não melhora? Como é que se dá esse salto para outro nível de resultado? Para a gente entender como isso foi possível, vamos quebrar essa história em três partes. Três pilares que foram a base de tudo: a decisão de mudar, a gestão do processo e a execução lá no campo. E no final, tem uma analogia que amarra tudo isso de um jeito bem legal. Então vamos lá. Para começar, vamos entender o ponto de partida, o desafio inicial. Porque, todo grande resultado começa quando a gente encara um problema de frente. Imagina a cena, que é bem comum por aí. Um agricultor investindo pesado, sabe? Comprando o melhor adubo, o melhor defensivo, mas a produtividade dele simplesmente não saía do lugar, estava estagnada. É o que a gente chama de platô de produtividade. É quando tem alguma coisa escondida ali, algum fator limitante, que não deixa o investimento virar mais sacas no caminhão. E é exatamente aí que entra o nosso primeiro pilar. A virada de chave não foi comprar um produto novo, milagroso. Não, foi uma mudança de mentalidade. Foi a decisão de olhar para o sistema todo com outros olhos. O que fizeram foi um diagnóstico holístico. Que nome bonito, né? Mas, na prática, é passar um pente fino em tudo, em toda a operação. A ideia era parar de apagar incêndio, sabe? Em vez de só tratar uma mancha na folha, que é o sintoma, foram atrás da causa raiz. Será que não era um desequilíbrio nutricional que estava deixando a planta fraca e suscetível? E olha que legal que esse pente fino descobriu. Descobriu que o básico estava muito bem feito. A equipe já era experiente, mais de 15 anos de casa. E o solo estava bem construído. E isso foi fundamental, porque com a base sólida, deu para focar o dinheiro e a energia onde o resultado seria maior. Onde? Na escolha da cultivar certa e, principalmente, num ajuste fino da nutrição e da fisiologia da planta, dando para ela exatamente o que ela precisava, na hora que ela mais precisava. Beleza. Diagnóstico na mão, pontos de melhoria identificados. Agora a gente entra no segundo pilar. Como transformar esse plano em realidade lá na lavoura, com uma gestão que é integrada e, mais importante, adaptativa. E foi aí, pessoal, que o sistema foi colocado à prova de fogo. A lavoura pegou uma seca braba. 30 dias sem uma gota de chuva e com o termômetro batendo mais de 36 graus. Um estresse absurdo que poderia ter jogado todo o trabalho por água abaixo. Imagina a cabeça do produtor no meio disso tudo. A pressão era gigante e a pergunta dele resume o tamanho da dúvida. E aí, a gente continua com as aplicações ou não? Pensa bem, continuar aplicando o produto foliar, gastando dinheiro, sem saber se ia chover, ou era melhor parar tudo e tentar pelo menos diminuir o prejuízo? Uma decisão com risco financeiro enorme nas costas. E a saída não foi seguir uma receita de bolo, não. Foi usar a cabeça e fazer uma gestão adaptativa. O que eles fizeram? Primeiro, calma. Vamos esperar, observar a planta, ver como ela reage. Aí, quando a chuva finalmente veio, o segundo passo foi avaliar. Ok, a lavoura tem potencial para recuperar? E só depois de ter certeza que a planta estava reagindo bem, aí sim eles intensificaram o manejo para ajudar nessa arrancada da recuperação. Foi uma decisão técnica, fria, baseada na observação. E isso tudo nos leva direto para o terceiro pilar, aquele que muitas vezes separa quem planeja de quem realmente consegue, a execução do campo. Pensa bem, de que adianta o melhor plano do mundo no papel se na hora do vamos ver a execução falha? O sucesso aqui dependeu totalmente de uma equipe comprometida. E não era só gente que fazia o que era mandado, não. Era um time que entendia o porquê de cada operação. E esse entendimento, esse alinhamento, foi o que garantiu que tudo acontecesse na hora certa, no minuto certo. E tem uma história que ilustra perfeitamente essa mentalidade. Eles precisavam de um rolo-faca para manejar a cobertura do solo. Mas a grana estava curta, não dava para comprar um novo. E aí, desistiram? Que nada! O produtor foi para a internet, assistiu a vídeos, foi em ferro velho, pegou umas peças aqui e outras ali e construiu o próprio rolo-faca. E funcionou. Essa é a mentalidade do sem desculpas, sabe?
É o protagonismo que realmente faz a diferença. Ok, então a gente viu os 3 pilares, a decisão, a gestão e a execução. Mas como que a gente junta tudo isso numa ideia só, numa filosofia de trabalho? A resposta está numa analogia muito, muito boa. A soja, para atingir esse nível de produtividade, tem que ser tratada como se fosse uma atleta de alta performance. Pensa num corredor de 100 metros rasos. Qualquer errinho, qualquer tropeço na largada, qualquer timing perdido e a corrida está perdida. Com a soja de alto potencial é a mesmíssima coisa. Vamos comparar aqui para ficar bem claro. A base de um atleta, que são anos de treino, é a mesma coisa que a construção de um solo de qualidade, um trabalho de anos. A nutrição de precisão do atleta é o nosso manejo de fisiologia e nutrição da soja no detalhe. E a execução perfeita no dia da prova é a operação no campo feita no timing perfeito. A palavra-chave tanto para o atleta quanto para a lavoura é consistência. Foi essa base sólida que fez com que a lavoura, mesmo depois daquela seca toda, conseguisse se recuperar e performar em altíssimo nível, exatamente como um atleta bem preparado. E para ninguém achar que isso foi sorte ou que só funcionou num pedacinho de terra, olha só isso. A média da fazenda inteira saltou para 90,5 sacas por hectare. Foi um recorde histórico para a fazenda. Isso prova que o sistema não é só um acaso, ele é robusto, ele é replicável. Mas, no fim das contas, o mais incrível talvez não seja nem o número da colheita. Foi a mudança de patamar no conhecimento. A frase do produtor resume tudo. A gente aprendeu a colher soja de alto teto. Ou seja, não foi só uma colheita recorde. Eles destravaram um conhecimento, um método para poder repetir esse resultado no futuro. Então, para a gente fechar, fica a pergunta. Pensando aí na sua realidade, no seu sistema de produção, qual desses 3 pilares, a decisão, a gestão ou a execução, pode estar segurando o seu próximo salto de produtividade? Onde é que está o ajuste fino que pode mudar o jogo?